Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula aqui da Escola de Treinamento Físico. Por favor, quem está no chat aí, já coloca para mim se está me ouvindo bem, tá tudo certo. Que eu tô com ele aberto aqui na minha frente. Dá um ok, por favor, se está me ouvindo bem. Tá vendo aí a tela já com o título da palestra. Se está tudo certo. Por favor. Só pra gente verificar a conexão aqui, porque tem um atrasozinho. Show de bola aí, ó. Beleza, professor Richard. Show de bola, professor. Professor Richard lá do Equador, né? Maravilha, meu querido. Que bom tê-lo aqui. Que bom, que bom. Me ouvindo bem? Tudo certo, né? Então, maravilha. Se tá tudo certo, tá tudo certo. Então, vamos lá. Vamos lá, que sem mais delongas, que eu não gosto de enrolar, gosto de ir pra cima com conteúdo. Beleza, galera? Então, vai me dando aí boa tarde, por favor, para eu cumprimentar vocês também. Eu vou deixar até um pouco mais aqui, melhor posicionado, para não ficar tanto olhando para baixo aqui. Pera aí. Vou deixar ele aqui, ó. Aí fica show de bola. Se der um barulhinho aí, porque o celular caiu. Fala, Hulk, grande Hulk. Como é que tá o calor aí no Nordeste, meu amigo? Como é que tá esse calor aí? Porque aqui tá absurdo, cara. Como é que tá aí? Fortaleza, né? O Ceará deve estar explodindo de calor aí, né, cara? Mas vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo aí que está chegando. Deixa eu ficar um pouco mais longe aqui para não dar uma distorção no microfone. Vamos lá, então. Eu preparei um conteúdo bem legal para vocês aqui sobre bateria de testes, né, avaliações. A gente vai fazer um apanhado bem geral aqui sobre esse conteúdo, porque à medida que o tempo vai passando, as próximas aulas, eu vou abordando com vocês temas mais específicos, práticas mais específicas, né? Até porque é uma disciplina que vocês escolheram, na verdade, né? Quando eu fiz as enquetes no Instagram, lá no canal do Telegram também, que eu coloquei lá para vocês. Medidas e avaliações foi uma das disciplinas que vocês escolheram, então eu trouxe aqui para a gente discutir. A priori, vão ser em torno de 10 aulas, uma já foi na quarta-feira. Quarta-feira foi sobre medida, teste e avaliação, né? Medir, testar e avaliar, as importâncias desses conceitos na área da educação física e saúde. Está disponível no canal da escola, a live vai ficar lá para sempre, então vocês podem assistir à vontade, certo? E aí, vamos para essa segunda aula agora, como montar uma bateria. Que critérios que você tem que levar em consideração para montar uma bateria de testes, ok? E eu vou discutindo com vocês alguns elementos importantes ao longo aí dos próximos minutos, né? Da próxima hora que a gente tem aí para poder discutir isso. Perguntas no chat, fiquem à vontade, tá, galera? Pode falar à vontade aí, vocês estão na minha casa, então se vocês foram convidados, vocês podem ficar muito à vontade. Tá nublado hoje aí no Ceará, então, Hulk? Putz, aqui tá um solão, rapaz. Vou te contar, hein? A Eduarda Eugênia de Joinville. Aí, que legal, ó. Pertinho aqui de casa, ó. Joinville, 160 quilômetros aqui de onde eu moro. Seja muito bem-vinda, Eduarda. Grande Joinville, né? Eu gosto muito de Joinville, é uma cidade muito legal. Maior cidade aqui, nossa, catarinense. Mas vamos lá, tá calor demais mesmo, Eduardo. Tá muito quente mesmo. Imagina em Joinville, Jaraguá, Blumenau, meu Deus do céu. O Alto Vale deve estar fervendo. Mas vamos lá. Galera, seguinte, ó. Preparei esse conteúdo aqui pra vocês. Vamos lá, sem mais delongas. Vocês vão deixando pra mim aí no chat os cumprimentos conforme vocês vão chegando. Dá o boa tarde aí, diz a cidade, onde vocês quiserem falar, fique à vontade, tá bom? Perguntas, deixe no chat também que a gente vai sanando elas. Eu vou mostrando o conteúdo pra vocês. E aí nós vamos criando uma linha de raciocínio aí ao longo dessa próxima hora aí, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, a única coisa que eu vou pedir para vocês mesmo, que é na verdade uma forma até de gratidão de vocês, é like e inscrição. Show de bola? Então dá um botãozinho de like aí e se inscreve no canal. Isso é uma forma de agradecer bastante por esse conteúdo e também, claro, para o YouTube, né, para o seu YouTube, o senhor YouTube, indicar esse conteúdo para outras pessoas, para que a gente consiga trazer mais pessoas para cá pra gente discutir, beleza? Bora então, olha só. O que eu preparei para vocês aqui, na verdade é uma aula até mesmo de graduação, que eu leciono na graduação, que é como que você organiza as avaliações. Porque, na verdade, o que eu vejo assim como maior dificuldade hoje dos grandes profissionais de educação física, que querem ser grandes, né, ou que são grandes já e ainda assim têm uma dificuldade, é normal, porque você sempre vai ter dificuldades. Eu tinha essas dificuldades, eu tinha muitas dificuldades com medidas e avaliações. Era uma disciplina que me encantava, porém eu tinha muita dificuldade. Por que eu tinha dificuldade? Porque, cara, quando eu fiz faculdade, na época de 2005 a 2009,
tecnologia ainda era bem além do que, aquém, né? Aquém do que é hoje. Poxa, o YouTube estava começando, não existia Instagram na época, o Facebook estava começando também, então a gente não tinha acesso a tanta informação como se tem hoje, né? Então às vezes a gente ficava pensando, lia um livro, né, assim, cara, como é que é esse teste aqui, como é que é essa avaliação aqui, corre para um lado, corre para o outro, vai de costas, vai de lado. Hoje não, hoje a gente tem várias estratégias, né, como por exemplo o próprio YouTube, né, como vocês estão aqui, inclusive, para aprender sobre isso. Então, na verdade, a principal dor, por exemplo, que eu tinha, que eu quero compartilhar com vocês, não é nem saber ou não saber avaliar, mas sim como organizar as avaliações. O que eu faço primeiro, o que eu faço depois, que momento que eu faço. Por exemplo, qual é o ponto ideal? Qual é no mês, por exemplo, pensando no mês, tá? Qual é o momento ideal para avaliar uma mulher que menstrua? Que tem, por exemplo, o seu ciclo menstrual regular e que é uma mulher que menstrua, porque hoje tem a opção de não menstruar, correto? Para as mulheres que menstruam, por exemplo, qual é o momento de fazer a avaliação? Antropométrica, por exemplo. Como que você vai organizar isso? Então, esse tipo de pergunta que eu tinha, hoje eu sanei elas, boa parte delas, e tento passar isso para vocês, é justamente que a organização ela é muito mais importante, obviamente, no meu ponto de vista, e eu acho que vai ficar bem claro isso para vocês hoje, do que, tá, beleza, qual tipo de avaliação vou fazer? Aquelas briguinhas que acontecem na nossa área, né? Ah, dobras cutâneas ou bioimpedância para avaliar a composição corporal? Eu particularmente não fico brigando por isso, porque todos os métodos têm a sua importância, o que vai determinar a escolha é a sua estrutura, a sua logística, e é claro, obviamente, naquilo que você acredita, como proposta de avaliação. Claro, né? Eu, Moacir, por exemplo, já pegando essa pequena polêmica sobre avaliação de composição corporal, eu não gosto de avaliar por bioimpedância, eu gosto de avaliar por dobras cutâneas. Por vários motivos que eu nem vou me estender aqui hoje, porque senão até vou perder o foco da aula. Apesar de fazer parte dela, mas se eu for desviar por esse assunto, a gente acaba entrando numa discussão muito longa e até inclusive cabível de uma aula só para isso. Né? Para você, por exemplo, discutir os tipos de métodos, né, de avaliação. Avaliação duplamente indireta, avaliação indireta e a direta, que só temos uma, que é a dissecação de cadáver. Beleza? Mas vamos lá. Olha só. Organizar as avaliações, organizar, como eu falei para vocês, para mim é importante, fundamental, e tudo que acontece num processo avaliativo tem que ser levado em consideração. Tudo. O processo avaliativo, eu costumo dizer que ele é até mais, num primeiro momento, né? Ele é mais importante do que o treinamento em si, do que a prescrição do treinamento. Por quê? Porque você precisa identificar um perfil. A gente conversou sobre isso na quarta-feira. Quem esteve na quarta-feira comigo sabe disso, né? Quando você faz uma avaliação, a intenção é você identificar um perfil. Você entender quem é essa pessoa, ou o grupo de pessoas, enfim. Você saber quem é essa pessoa. Isso é muito importante, né? Principalmente no personal, para você conseguir entregar resultados mais diretos, mais objetivos e, claro, num tempo mais viável, porque a gente sabe que depende também, por exemplo, da frequência semanal do aluno de treinamento, né? Então, tudo que acontece na avaliação é levado em consideração. As roupas, as ordens dos testes físicos, os equipamentos que você tem disponível e até mesmo a disposição do avaliado. Já aconteceu comigo, não sei com vocês, comigo já aconteceu e muitas vezes acontece, inclusive até hoje, de você preparar, por exemplo, dentro da sua periodização de treino, quando que você vai avaliar, quais dias, quais horários, e aí o aluno chega, não dormi bem essa noite. Nossa, cara, dá uma vontade de dar uma facada no cara, né? Não dormi bem essa noite, porque eu fui não sei pra onde, eu tava em casa, daí meu amigo ligou, minha amiga ligou, disse que pra ir pro rolezinho e não sei o que, e belisquinho, e cervejinha, aí já estendeu a noite, fui dormir 4 da manhã e 8 horas da manhã tem que fazer teste físico no cara. E aí? Entendeu? Então, isso faz muita diferença, tá? E a gente sabe que isso acontece, tá, pessoal? Acontece. Se não aconteceu com você, vai acontecer. E aí, como é que você dribla essa situação? Como é que você contorna isso? Tá? Que tipo de estratégias que você pode adotar quando acontece esse tipo de situação? Então, tudo tem que ser levado em consideração. E aí, o que eu vou falar para vocês aqui hoje é basicamente aspectos técnicos envolvidos no que são a tua postura, o teu comprometimento e aquilo que você tem que fazer de acordo com a literatura. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo. Por exemplo, apesar de mostrar a literatura para vocês, não achem vocês, eu tento não ser
como a maioria dos professores, de mostrar somente aquilo que eu acredito. Né? Eu mostro aquilo que é ciência, aquilo que é evidência. O que eu acredito ou o que eu não acredito, na minha própria opinião, acho que nem é importante para vocês. Vocês têm que ver se aquilo vai ser importante para vocês. Se alguém pedir minha opinião, aí eu opino. Mas, claro, que eu preciso mostrar a ciência para vocês. Eu preciso mostrar aquilo que tem na literatura e aí vocês vão determinar se é importante ou não, tá? Mas, claro, eu vou tentar sempre guiar num caminho de experiências próprias. Ó, já fiz isso aqui não funcionou, já fiz isso aqui foi bacana, já fiz isso aqui, mas fiz errado, poderia ter melhorado. Acho que isso enriquece muito a nossa área, ok? Vamos lá, olha só, vamos começar a falar de traje, galerinha? Vamos falar de traje? Traje adequado para avaliação. E claro, vai depender do tipo de avaliação. Como por exemplo, né, se a gente pensar na antropometria, hoje a gente encontra muitos problemas na antropometria. A avaliação de composição corporal a gente encontra muitos problemas, tá? Principalmente assédio, ok? Isso a gente encontra nos aspectos antropométricos, infelizmente. E quando eu digo assédio, a primeira coisa que eu tenho certeza que vocês pensaram é homem com mulher. Não, tá? Mulher com homem também. Mulher com mulher, homem com homem, enfim. Isso acontece? Acontece. Já aconteceu contigo, amor? Já aconteceu comigo, tá? De ser assediado? Sim, de ser assediado. Então, muito cuidado, muita postura. Os trajes, que eles têm que ser adequados, por exemplo, na antropometria e composição corporal, que a gente tem, por exemplo, para homens, é a sunga. É o traje mais adequado? Sunga, ok? Para as mulheres, é o biquíni. Então são roupas de praia, por exemplo, né? Que são levadas em consideração. Ah, mas dá para usar um top, dá para usar uma leg, por exemplo, um short leg? Dá. Mas, por exemplo, já aconteceu comigo da mulher fazer a avaliação e ter que. E foi de calça leg. Cara, complicou. Mas por que complicou? Porque eu preciso, por exemplo, fazer a leitura da dobra cutânea de coxa, da dobra cutânea de perna, que é a panturrilha, preciso fazer a circunferência da coxa, preciso fazer a circunferência da perna. O que eu faço, por exemplo, quando acontecem situações como essa, é registrar que a mulher, por exemplo, veio de legging, para que na reavaliação eu peça que ela venha com a mesma leg, inclusive, para não causar tantos problemas assim em relação aos resultados pré e pós. Então dá para contornar? Dá para contornar, mas era muito mais interessante se viesse com short, né, ou de biquíni, enfim, com um traje que permita você fazer a avaliação cabível para aquilo. Tudo bem? No geral, roupas leves, tá, galera? Não vai fazer avaliação. Eu já vi, tá? Infelizmente. Ai, cara, eu já vi. Puta que. Já vi avaliação de calça jeans, cara fazendo teste com short jeans. Não dá, gente, tá? Descalço. Testes que é para ser feito com tênis, fazendo descalço. Não dá, tá? Não só é desconfortável, porque pode colocar também em risco a saúde e a segurança do seu avaliado. Então, se atenha a isso. Tem pessoas que não se importam com isso. Não é que não se importa, é porque não sabe que isso é importante, tá bom? Tabagismo, também, evitar por 24 horas que antecedem a avaliação. Então, já aconteceu comigo, já aconteceu contigo, amor? Já aconteceu comigo. Já aconteceu, inclusive, de eu ver, eu trabalhei em academia que tinha, tipo, era no segundo andar, e eu vi o camarada fumando embaixo. Subi a escadinha pra fazer a avaliação. Ah, cara, tá de sacanagem comigo, né? Sabe, assim, não, vai, só entra pra treinar, porque avaliar você não vai avaliar. Interfere? Interfere, claro, gente. A gente sabe que interfere. Tem vasoconstrição, aumenta a pressão arterial, desequilibra o humor. Aí, por exemplo, eu gosto de fazer avaliação de humor. Eu aplico o instrumento, por exemplo, de Brunel ou POMS, que é um instrumento para avaliar o humor. Tem vídeos no meu canal sobre isso também. Depois, se tu quiser saber mais sobre isso, avaliação de humor, busca aí no meu canal que você vai encontrar. Daí, o cara tá alterado ali por causa, sabe, do cigarro. Então, nada. Não estou julgando, nem cabe a mim julgar se a pessoa fuma ou não fuma. Mas é fumante, 24 horas antes da avaliação, então você vai deixar de fumar, fica 24 horas sem fumar, vem, faz a avaliação e aí segue o game, tá bom? Essa é a ideia. Álcool também, né? Isso serve para álcool, ou seja, para as duas drogas listas mais comuns que nós temos hoje na sociedade. Então serve também para o alcoolismo, para o etilismo e também para o tabagismo. Então, álcool e cigarro, evita, tá? Isso serve também para algumas drogas, para as drogas ilícitas, né, pessoal? Óbvio, né? Então, claro, o cara não vai fazer uma avaliação com cocaína na cabeça, né? Por favor, tá? Acontece, tá, gente? Acontece. Então, evitem, por favor. Alimentação. Não ingerir alimentos fora do costume. Se você tem... eu não faço dieta, Moacir, não estou fazendo dieta ainda, vou no nutricionista semana que vem. Sem problema.
Tá? A gente vê muito isso em concurso público, tá, galera? Tem alguns históricos de concurso público, eu tenho alguns históricos disso também, que o camaradinha, ele vai fazer um concurso no domingo, por exemplo, né? Uma prova no domingo, que é muito comum, uma prova física, e aí na semana que antecede a prova de domingo, ele quer fazer a dieta. Aí ele quer botar cafeína, quer botar creatina, quer botar vitamina D, não sei o que. Isso vai causar uma flora intestinal transitória e isso vai prejudicar o desempenho do indivíduo. Então mantenha aquilo que já está sendo feito. Não é hora de fazer mudança, tá? Isso serve para competição esportiva, por exemplo. Uma semana antes de competir, você não altera nada, você só lapida e relaxa, tá? Quando você tem, por exemplo, uma avaliação, também. Ah, eu gosto de comer, sei lá, hambúrguer todo dia à noite. Você vai continuar comendo hambúrguer todo dia de noite até você reorganizar a sua avaliação, ok? A literatura sugere que seja aí 2 a 3 horas, tá? 2 a 3 horas. Antes de avaliar, pelo menos 2 a 3 horas a última revisão deve ser feita. Então vamos supor, você tem uma avaliação marcada para as 20 horas, 8 horas da noite. Então é importante ali que o seu avaliado se alimente até no máximo 5, 6 da tarde, ok? 17, 18 horas para avaliar 20 horas. E também, o que a literatura sugere é evitar fazer avaliações em jejum, principalmente avaliações que envolvem capacidades motoras, como força, como resistência, velocidade, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas estratégias podem ser feitas em jejum, como por exemplo, o peso corporal e a estatura é mais indicado que seja feito em jejum, após urinar, após defecar. Porque daí você retira todos os teus líquidos, todos os teus sólidos do corpo, e aí você realmente sabe a massa corporal. Tem, por exemplo, alguns nutricionistas, eu conheço isso de bate-papo, né? De conversa com colegas nutricionistas, que, por exemplo, analisam a retenção hídrica da creatina. Para aquelas pessoas que consomem creatina e que a dose de creatina é feita à noite, por exemplo, e é normal que exista, né, um aumento da massa corporal ao longo do dia. Então eu acordei, por exemplo, hoje, sábado, acordei com 70 quilos. É normal que à noite eu esteja com 75. Normal, tá? É normal. E aí o camaradinho ainda coloca creatina e vai dormir. Então tem nutricionista que pede esse controle de peso corporal antes de dormir e depois de dormir para avaliar a retenção da creatina, por exemplo, tá? Então, é um tipo de avaliação? É um tipo de avaliação que é feita, por exemplo, em jejum. Então aqui, evita-se o jejum ao máximo, principalmente quando é capacidades motoras. Sono, né? Acabei de falar para vocês, né? O cara veio virado, veio da noite e tal, foi, veio fazer teste físico, veio fazer o teste de Cooper ainda, veio fazer o teste de 3K ainda. Não dá, né, gente? Dormiu 3 horas, nem dormiu às vezes, né? Só desmaiou, deitou na cama, desmaiou, roncou de barriga para cima, voltou. Não dá. Tá? Não dá. Tem que dormir. Tem que dormir pelo menos 6 a 8 horas. Ok? Pelo menos é indicado. Ou que você mantenha a sua regularidade de sono. Porque tem pessoas que são aqueles que são restritos de sono cronicamente, né? A pessoa que consegue dormir somente 5 horas por dia. E não consegue mais, ou por noite, né? Não consegue mais do que isso. Não consegue, sabe? Já se acostumou tanto a dormir 5 horas e meia. Tudo bem. Você vai avaliar nessa condição, porque já é o perfil do aluno, beleza? Boa tarde, Gustavo. Seja bem-vindo aí, cara. Tudo certo? Vão acompanhando aí a live. Qualquer coisa, deixa perguntas no chat que eu respondo a todos vocês. E claro, né, meus queridos, como eu também já vi acontecer, tá? Exercício. Se você vai fazer a avaliação no indivíduo, antes da avaliação, não deve ser feito exercício físico, independentemente do que seja. Predominância aeróbia, predominância de força, velocidade, flexibilidade, qualquer tipo, tá? No dia da avaliação. Vamos supor, você marcou uma avaliação para as 10 horas da manhã. Beleza? 10 da manhã você marcou a avaliação com o seu aluno, com a sua aluna. Até as 10 horas, a gente não quer que o aluno treine. Durma bem na noite anterior, não tenha fumado, não tenha bebido, nada disso, né? Ter feito um bom café da manhã ali por volta das 7 horas. Veio avaliar, show de bola. Depois da avaliação, segue o barco, tá? Aí treina normalmente, ok? Isso para evitar qualquer viés, principalmente antropométrico, tá? Por causa da distribuição de fluxo sanguíneo, dilatação, então isso pode ocasionar sim diferenças nas suas avaliações, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre sistemas energéticos também, que é fundamental a gente conversar sobre isso, como que você organiza as avaliações de acordo com os sistemas de energia. Para isso, é importante que você tenha o domínio da bioquímica.
Por isso que, para quem já passou pela faculdade, vai lembrar muito bem disso, talvez não com tanto amor assim, mas você tinha as disciplinas lá de biologia, você tinha lá ou biologia molecular, algo do tipo histologia, alguma coisa vinculada à biologia. Aí você tinha anatomia, aí você tinha cinesiologia, biomecânica, bioquímica, e aí lá para o meio da faculdade, quarta, quinta fase, algumas faculdades na sexta fase, você tinha medidas e avaliações. Por que que isso faz sentido? Porque para você, por exemplo, organizar uma avaliação motora, pensando em resistência, força, velocidade, flexibilidade, você tem que entender os sistemas energéticos. Porque não só tem as diferenças entre as capacidades, por exemplo, força, resistência, velocidade, mas você também tem os tipos de manifestação de cada capacidade motora. Exemplo, na força, eu tenho força máxima, força rápida e força de resistência. Força máxima, o quão forte eu posso ser. Força rápida, o quão rápido eu sou forte, também chamado de potência. E a força de resistência, o quão forte eu aguento ser. Então, dentro da própria força, eu tenho manifestações diferenciadas e isso precisa ser respeitado quando eu penso em avaliação. E para isso, então, a gente precisa saber sim um pouco sobre bioquímica. Aqui no meu canal no YouTube, prestem bem atenção, hein, galerinha? Ó, aqui no meu canal eu tenho uma playlist completinha de bioquímica, sabiam disso? Que inclusive é uma das mais assistidas do meu canal, Bioquímica Metabólica. No meu canal, as disciplinas mais assistidas não tem nada a ver com a minha área. Não tem nada a ver com musculação, não tem nada a ver com medidas e avaliações, não tem nada a ver com nutrição esportiva. É bioestatística, que é a mais assistida, biossegurança e bioquímica. As três vidas. Bioquímica, bioestatística e biossegurança. E nem a educação física que assiste. Quem assiste são as outras áreas. Para você ver. Né? Então eu tenho uma playlist para você ir lá aprender sistema TPCP, sistema glicolítico, sistema oxidativo, oxidação total do piruvato, tem vários vídeos para vocês assistirem, tá bom? Eu vou passar, claro, obviamente, muito superficial por isso, para a gente entender a linha de raciocínio. Tá certo, meus queridos? Dúvidas aí? Tudo certo? Ó, o Hulk botou uma pergunta bem interessante aqui sobre protocolo de dobras, eu já vou te responder essa aí, tá, Hulk? Não vou esquecer não, tá? Já vou te responder qual é o melhor protocolo para usar dobras cutâneas a de 7 dobras, pelo menos. Tu já fez a pergunta e já se respondeu, na minha opinião. Mas depois a gente discute um pouquinho sobre isso, tá? Fica tranquilo. Tá aqui esperando ser analisada. Beleza? Vamos lá. Olha só. Quando a gente pensa, então, por exemplo, na sequência de avaliações, os sistemas energéticos eles são fundamentais no entendimento, tá bom? Como que a energia é fornecida do nosso corpo para, por exemplo, uma manifestação motora. Então, por via de regra, galerinha, a gente tenta aplicar os testes que são de predominância, por exemplo, de ATP primeiro, tá? Para depois ATP-CP, para depois o sistema glicolítico, que é o ATP-CP mais a formação de lactato sanguíneo advindo do sistema glicolítico. Né? O lactato ele é um produto final da quebra da glicose e ele é reversível, né, a piruvato. Então a gente tem no sistema glicolítico 10 reações. E a 11ª reação é para lactato. Então, quando uma molequinha de glicose entra na sua célula muscular para formar energia, ela precisa ser quebrada. Ok? Ela precisa ser quebrada, ela precisa ser clivada, né, que a gente chama na bioquímica. Essa molequinha de glicose, esse C6H12O6, que é a molequinha de glicose, ela vai ser quebrada, vai passar por uma série de processos bioquímicos bem chatos, que eram aqueles processos que na prova te pegava, sabe? Esses processozinhos lá, as enzimas, enfim. Mas o fato é que essa molequinha de glicose, ela vai passando por etapas até chegar na 10ª etapa. Na 10ª etapa, ela é transformada, depois de tantas quebras, em piruvato. E esse piruvato, depois ele é transformado em lactato, que eu tenho certeza que você já ouviu, né? Lactato. O lactato, ele pode voltar a ser piruvato. É uma reação reversível. Piruvato, lactato, piruvato. Quem que faz isso? Uma enzima chamada LDH, a lactato desidrogenase, ou desidrogenase lática, dependendo do livro que você vai ler. Essa enzima, por exemplo, sai no exame de sangue. Que é uma das disciplinas que eu gosto muito de lecionar, que é análise laboratorial. Você pegar o exame de sangue do indivíduo, exame hepático, enfim, coletas laboratoriais, e você vê lá, CK, creatina quinase, enzima que quebra o ATP. Lactato desidrogenase, enzima que quebra o piruvato em lactato. E o contrário é verdadeiro, lactato em piruvato. Tudo isso para explicar para vocês que
quando existe a necessidade da utilização de glicose no corpo humano para contrações sucessivas musculares, aí sim eu vou ter resíduos metabólicos. Esses resíduos metabólicos, como por exemplo o lactato, que é bem evidente, isso a gente consegue mensurar inclusive por um aparelho. Eu até tenho esse aparelho em algum lugar, está na outra gaveta lá atrás, não vou conseguir alcançar agora, que é o lactímetro, né? A gente avalia, por exemplo, pelo lóbulo da orelha, que é o mais fidedigno, mas dá para analisar pelo dedo também, mas o melhor é pela orelha, né? E a gente consegue avaliar diretamente o lactato sanguíneo. E temos também o sistema oxidativo, né? O sistema aeróbio. Então, vamos pegar um exemplo aqui prático, na prática mesmo, um teste físico que usa, por exemplo, principalmente ATP, o teste de velocidade de 20 metros. O teste de velocidade de 20 metros, que é simplesmente correr do ponto 0 ao ponto 20, praticamente ATP. Por que ATP? Porque você vai fazer ali em 2, 3 segundos, não mais do que isso. Um teste que envolva ali, por exemplo, o ATP-CP. Bom, aí depende do perfil do indivíduo. Mas um teste, por exemplo, de 50 metros lançado, que o indivíduo ele corre 20 metros antecedentes e depois ele corre mais 50 metros. Que ele vai fazer aí por um tempinho um pouquinho maior, ele já vai usar a creatina fosfato como fonte de energia também. Não só ATP, mas também o CP, creatina fosfato. Agora, um teste para ATP com formação de lactato. Bom, a gente pode pensar, por exemplo, no teste do RAST, que é um teste que você dá 6 sprints de 35 metros, perdão. 6 sprints de 35 metros com 10 segundos de intervalo. É um dos testes mais famosos que existem. É o teste do RAST, R-A-S-T, para quem nunca ouviu falar, que também tem vídeo só sobre o RAST aqui no canal. Esse aí já vai ter uma acidose metabólica muito acentuada. E um teste de predominância do sistema oxidativo. Bom, um teste do Cooper, por exemplo, um teste de corrida de 3K. Aí a gente está pensando, por exemplo, em testes mais longos, né? Em testes onde a predominância já vai ser mais oxidativa. Então, qual que é aqui a jogada? Você não vai fazer, por exemplo, um teste de Cooper, né, ou um teste de corrida de 2.400 metros, por exemplo, antes do teste de um RM. Porque o teste de um RM ele vai simplesmente, basicamente ATP, ATP-CP, mas o foco mesmo é o ATP, porque é a liberação rápida de energia para fazer uma contração só. Só que antes de chegar em um RM, você vai passar por séries submáximas, né, de 10, de 3, de 2 repetições, então você vai gastando um pouquinho também no teu CP, né, da tua creatina fosfato. Só porque os intervalos entre as séries no teste de um RM é de 5 minutos, 3 a 5 pelo menos, né? A literatura sugere pelo menos 3 minutos. Eu tento sempre fazer o teste de um RM com 5 minutos, que é o máximo, né? Por quê? Para você ter a ressíntese de ATP-CP, ou seja, para você reestocar no músculo esquelético, a partir de reações bioquímicas, a tua creatina fosfato, para tu fazer a série subsequente na mesma condição que tu fez aqui. Tu fez aqui uma série para testar a tua força, descansou 5 minutos, fez aqui mais uma série. Teoricamente, bioquimicamente falando, se tu tem 5 minutos de intervalo, essa condição B, a segunda condição, a série subsequente, vai ser igual à série anterior. Tá? É claro que não é assim que funciona, porque a gente tem o estresse muscular, o estresse articular, mas bioquimicamente falando, sim. Ok? Então, a ideia do teste de um RM é basicamente aqui, não é formar lactato. Ou seja, você não vai aplicar um teste de corrida, por exemplo, uma corrida de 3 km, o 3K, para quem trabalha com corrida de rua, e depois aplicar força, né, galera? Você vai respeitar a predominância das vias energéticas. O que você pode fazer, caso você faça, eu faço isso, é dividir os testes físicos. Fazer um dia uns testes, outro dia outros testes. Aí, ok, você pode também pensar em fazer, por exemplo, numa segunda-feira eu vou fazer os testes de resistência, na quarta-feira eu vou fazer os testes de força. Não tem problema aí, porque já passou 48 horas. Aí, sem problema, não vai interferir. Não tem interferência direta no dia. Tudo bem? Agora, quando eu pensar no dia do teste, as avaliações elas têm que seguir uma ordem lógica. Você tem que organizar essas avaliações em uma forma lógica, tá bom? E aqui na tela para vocês agora, eu vou elencar, isso aqui eu organizei de acordo com a literatura, de acordo com as minhas experiências práticas também, estou trazendo aqui para vocês uma forma, uma estrutura, um esqueletinho de como você pode organizar essas avaliações, e aqui dá para a gente falar muita coisa, somente nessa tela aqui, tá bom?
Mas antes disso, para quem está chegando aí, para quem chegou depois que eu cumprimentei vocês, boa tarde, né, galera? Para quem chegou aí enquanto eu estava falando, uma boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos aí para quem está pegando agora a live no meio. Não esquece de dar aquele like, né? Tem mais gente do que like, tá errado, hein, galera? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Por favor, isso é muito bom porque ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos. E o Hulk, ó, vou responder a pergunta do Hulk antes que a gente entre nessa parte aqui da organização das avaliações, porque como eu vou falar agora um pouco sobre antropometria, já vou responder a pergunta do nosso querido Hulk lá de Fortaleza. Que tá nublado lá, né, Hulk, agora? Que pena, né? Aqui tá mó sol e em Fortaleza, que devia estar um solão, né, cara? Deve estar um calor aí, mas vamos lá. O Hulk perguntou aqui, bem legal, olha só. Qual o melhor protocolo de se usar para dobras cutâneas? Há de 7 dobras, pelo menos? Vamos lá, olha só. Em relação a protocolos de dobras cutâneas, a gente tem uma infinidade de protocolos de dobras cutâneas. Eu trago isso no meu livro. Eu tenho um livro publicado, deixei de novo lá atrás, né, galera? Mas muitos de vocês têm esse livro aí, que é o Antropometria e Composição Corporal. No final eu mostro aqui. Lá eu trago isso, tá? Você precisa, na verdade, Hulk, identificar, em primeiro lugar, quem é teu aluno. Então, vou dar um exemplo assim, ó. Se você quiser fazer uma avaliação num idoso de 60 anos, tá? 60. Você pode usar, por exemplo, o protocolo de 7 dobras, o de Pollock, né? O de Jackson e Pollock, na verdade, o Jackson é o primeiro autor, né? Eu não sei porque que o Pollock ficou com os louros, porque o Pollock é o segundo autor, mas o protocolo de Jackson e Pollock, que são o de 7 dobras, que talvez eu acho que é esse que você está comentando, você pode usar, por exemplo, ele para pessoas de 60 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. Agora, o de Petroski já não serve, porque o de Petroski, vamos supor, se você quer avaliar um homem de 60 anos por meio de dobras cutâneas, que é possível sim, tá? O protocolo de Petroski já não pode ser utilizado porque a validação da equação dele foi até 51 anos de idade para homens. Se eu não me engano, tá? Eu acho que é 51, mas é 50 e pouquinho. Ou seja, já não serve para esse idoso de 60. Então não é que a equação ela não é boa, por exemplo, né? Não é que ela não seja top para ser usada. Ela só não serve para aquele público. Da mesma forma, Hulk e turma aí que estão assistindo aí, você não vai aplicar, por exemplo, um Pollock 7 dobras, apesar de ser a mais utilizada, para um adolescente de 15 anos. Por que não? Porque para crianças e adolescentes nós temos fórmulas específicas, como por exemplo a equação de Slaughter, 1988, depois você pode digitar no Google aí que tem essa fórmula aí, que leva em consideração só duas dobrinhas, dobra da panturrilha, dobra da perna no caso, e a dobra do tríceps, e serve para crianças e adolescentes até 17 anos, olha que legal. Então, não é que a de Pollock daí não é a melhor, é que ela não é adequada para aquele público, tá certo? Mas num contexto geral, Hulk, como nós trabalhamos com adultos, por exemplo, para quem trabalha com adultos, independentemente da idade, 18 a 65 anos, Pollock 7 dobras, tá? Pollock 7 dobras, tanto homens quanto mulheres. Manda bala, tá? Sem medo de ser feliz, pode mandar bala. Recentemente, eu lancei um vídeo aqui no canal falando sobre os procedimentos de cada dobra cutânea. Pontos anatômicos de cada dobra cutânea. Eu acho que tu assistiu esse vídeo e tu comentou nele, inclusive. Certo? Espero ter respondido a tua pergunta aí, Hulk. Vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta aí, galera, só deixar no chat, tá? Manda bala aí, tamo junto. Vamos lá. Organização das avaliações e realmente agora pensando aí num ranking, digamos assim, né? Numa ordem direta. Em primeiro lugar, o que você pode fazer? Questionários. Muito bom, tá? Inclusive, hoje está sendo cada vez mais sugerido, porque nos questionários a gente conhece a pessoa. E os questionários tornam as conversas mais profissionais, digamos assim. Porque, por exemplo, eu sei de cabeça o questionário de perfil de humor. Eu sei de cabeça. Eu sei de cabeça quais são os 24 itens. Eu sei de cabeça. Mas se eu perguntar para uma pessoa simplesmente olhando no grão do olho dela, não vai fazer sentido para a pessoa. Concorda comigo? Para a gente vai. Agora, se você tem lá, por exemplo, uma planilha, você está aqui, né, uma planilha analisando, ou está no teu computador perguntando as coisas, fica muito diferente, concorda comigo? Fica muito diferente, fica mais profissional e tal. Então, você usar questionários é muito show de bola. E tem uma infinidade de questionários que você pode utilizar.
Claro que a gente pode elaborar os nossos questionários, sim, tá? Sim, inclusive é o que eu sugiro. Porque, por exemplo, a realidade lá de Joinville, por exemplo, lá da Eduarda, a realidade, apesar de ser Santa Catarina, pertinho aqui onde eu moro, mas é uma outra realidade. É uma outra colonização. Lá o pessoal é alemão, é outra coisa. Aqui em São José, Santa Catarina, é outra coisa. Aqui em Floripa é outra coisa. Lá em Fortaleza, no Ceará, é outra coisa. Então você pode construir a sua abordagem de anamnese de acordo com o público que você trabalha. Inclusive dentro do próprio ambiente que você trabalha. Né? Por exemplo, se você é personal que atende em condomínios de luxo, por exemplo, você vai ter um público X. Se você atende, por exemplo, numa academia de bairro, você vai ter um público Y. Então, posso ter avaliações diferentes? Deve, inclusive, porque são pessoas diferenciadas. Então, construa as suas avaliações, ok? Anamnese bem feita, nível de atividade física você pode também abordar, qualidade de vida que eu sugiro muito, tem instrumentos hoje que abordam isso, que é muito fácil de fazer também. E hoje a gente sabe que estamos passando por mudanças devido ao Covid, né? Mudanças psicológicas e tudo mais, está interferindo na qualidade de vida do indivíduo. Perfil de humor, qualidade do sono. Olha que importante o profissional de educação física saber de tudo isso. Olha que importante. Questionário de qualidade de vida, perfil de humor e qualidade do sono? Sim. Tu faz isso, Moa? Faço, eu tenho um artigo publicado nisso, inclusive. Boa tarde. Quem deu boa tarde aqui? O Gabriel. Eu vou colocar para vocês no chat aqui, ó. Tá? Vou colocar para vocês no chat aqui com o login da escola. Qualidade de vida. O que eu sugiro para vocês? Um instrumento bem legal. SF36. Vou mandar lá. Mandei. Perfil de humor. Que, cara, é show de bola. Perfil de humor. Dá pra gente botar aqui o POMS. Né? Escala de Brunel. Vou botar aqui no chat, tá, galera? Tô digitando aqui pra vocês. Aí vocês veem se está aparecendo aí. Por favor. E o que mais ali? Qualidade do sono, galera. Qualidade do sono, olha que top. Qualidade do sono tem o de Pittsburgh. Vou botar aqui, ó. Pittsburgh. Como é aqui? Pittsburgh. Vê se foi aí. Se apareceu. Ó, esses três instrumentos, pra mim aqui apareceu, galera. Se não apareceu aí, eu acho que apareceu. Esses três instrumentos é show de bola para você aplicar com o seu aluno. Para avaliar o humor, para avaliar qualidade de vida, para avaliar o sono do seu aluno. Olha que legal. Dá uma pesquisadinha, dá uma chance. Talvez o perfil de qualidade do sono vai ser um pouquinho mais difícil para quem não tem experiência ainda, porque realmente ele é um pouquinho complicado para fazer um cálculozinho lá. Mas depois que tu domina isso aqui, cara, é só alegria, tá? Eu aplico isso pelo menos uma vez por mês. Humor, sono e qualidade de vida, pelo menos uma vez por mês. Tá? Dependendo do aluno, 2 vezes uma vez a cada 2 meses. Ou uma vez a cada 3 meses, dependendo daí do perfil do aluno. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Você recebeu o seu aluno, entra com a parte diagnóstica, tá? Entra com a parte de conversar, explicar o que vai acontecer, identificar alguns perfis em relação a alguns domínios, como qualidade de vida, perfil de humor, sono e assim por diante, ou qualquer outro que você possa estar imaginando que acha que é importante, avalie, beleza? Fisiológicos, pressão arterial, frequência cardíaca, glicose, tá? Cara, isso aqui, ó, vou te falar bem a real aqui agora, tá? Quando você faz esse tipo de avaliação, para algumas pessoas, você parece um médico quando você faz isso, sabia? Não estou dizendo que o médico é melhor ou pior do que a educação física, não é isso. Mas é que, para a pessoa que está sendo atendida, remete a um ambiente de consultório. Isso, para algumas pessoas, traz uma maior credibilidade no que se refere ao teu atendimento. Tá entendendo a jogada? Então você tem um aparelhinho de pressão, aí eu sugiro, claro, se você tiver condições, obviamente, né? O de braçadeira digital, que não é muito caro. Eu deixei tudo atrás hoje, as minhas coisas, deixei tudo lá atrás. Mas eu tenho tudo ali também. Um aparelhinho de pressão digital com braçadeira, show de bola.
para você fazer a aferição da pressão arterial, que também sai a frequência cardíaca, mas você pode ter, por exemplo, um dispositivo para avaliar a frequência cardíaca e um glicosímetro. Cara, você compra isso aí numa farmácia, na internet, você compra aí baratinho, compra as tirinhas, compra o lançador, né, o lancetador que a gente chama para furar o dedinho da pessoa. Isso aí é show de bola, cara. Isso aí dá uma credibilidade para você que você nem imagina. Tanto, por exemplo, o seguinte, ó, se você faz uma avaliação que a gente chama de avaliação fisiológica, né, dentro do processo avaliativo, e você verificou que a pressão arterial do indivíduo está 15/10. 15/10. Frequência cardíaca do indivíduo em repouso está 80. A glicose do indivíduo ali está em torno de 120, 125 miligramas por decilitro. Opa, peraí, o que está acontecendo, cara? E o cara falou para você que não, eu já comi já faz umas 3 horas. Aí você pergunta para ele, tá, mas você comeu faz 3 horas, tá com essa glicose aqui desse tamanho aqui, 125, 126, 130? Na verdade não foi 3 horas, eu comi agora na padaria, passei ali faz uma meia hora. Ó, já mudou tudo, cara. Já mudou tudo. E eu também já tive esse tipo de experiência, tá? Principalmente em avaliações de manhã, né? A gente passa por isso muito, né? Avaliações, por exemplo, 8 da manhã, o aluno tem que tomar café 6 da manhã, ele não vai tomar café 6 da manhã. Ele vai chegar ali 7h30, passar ali no mercadinho, vai comprar um pão de queijo, um café com leite, com açúcar e vai vir para avaliação com bafo de café, tentando te enganar ainda, entendeu? Então, com o glicosímetro não tem erro, cara. Mas a tua glicose está 140, meu amigo. Você comeu agora. Você comeu agora. Ou você é diabético ou você comeu agora. Não, na verdade eu comi agora. Pronto, você já elimina a pessoa ali, né? Então, é legal você ter aparelhos que façam esse tipo de análise e você entender esses parâmetros para poder dar esse feedback para o aluno e conseguir, claro, obviamente, né, a partir dessas análises, conduzir melhor a sua avaliação. Morfologia, né, galera? Composição corporal, proporção corporal. E aí você parte, por exemplo, para o que é a antropometria. Então você vai medir circunferências, você vai medir dobras cutâneas. Isso, claro, se você achar que é importante. Porque, por exemplo, para obesidade e para idosos, as dobras cutâneas elas já perdem um pouco o sentido. No sentido de identificar percentual de gordura. O mais importante, por exemplo, para o indivíduo que é obeso grau 1, grau 2, independentemente da idade, é baixar a circunferência, galera. Então as circunferências serão mais importantes. Circunferência da cintura, circunferência do abdômen, circunferência do quadril, circunferência do pescoço. Não esqueçam que o pescoço é um indicador de saúde. Tem pontos de corte da circunferência do pescoço para risco da saúde, tanto em homens quanto mulheres. Sabiam disso? Não sabiam, estão sabendo agora. Então, depende de quem você vai avaliar. Se é um atleta, por exemplo, já é uma outra pegada também. Então você parte para essa área da antropometria. Proporção corporal, somatotipo, imagem corporal, estrutura óssea, estratificação de composição corporal, peso ósseo, peso muscular, peso residual e assim por diante. Tem tudo isso aqui no meu canal. Tudo isso tem aqui no meu canal, explicado detalhadamente como é que você faz estratificação de 4 componentes, por exemplo. Tem tudo aqui para você. Beleza? Tudo certo aí? Então, vamos lá. Deixa eu concluir aqui que eu já respondo a pergunta desculpe, Ervelis. Não sei se é do ou da. Me desculpe, tá? Me desculpe, nunca ouvi esse nome aí. Mas já vou responder a sua pergunta, tá bom? Quarto ponto que eu trouxe aqui para vocês, galera. Capacidades motoras. Aí você parte para a avaliação cardiorrespiratória, a avaliação neuromotora, de acordo com aquilo que você escolheu. Força, resistência, flexibilidade, velocidade, agilidade, coordenação, equilíbrio, capacidade funcional. Então vamos supor, se você tem um aluno idoso, né? Eu tenho o meu pai que é idoso, idoso, hipertenso e obeso. Agora está emagrecendo. Então quando eu faço avaliação nele, por exemplo, eu faço a avaliação de capacidade funcional. É muito importante para ele. Essa capacidade funcional eu vou utilizar uma bateria de testes específicas, como por exemplo do Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano para Maturidade, que é o GDLAM. Esse tipo de bateria de teste tem caminhar 10 metros, tem levantar e sentar da cadeira 5 vezes com os braços cruzados sobre os ombros, tem também levantar-se do chão de costas. Então tem algumas atividades para ser desenvolvidas para a gente avaliar essa capacidade funcional. Tem um curso, tô só deixando sugestão para vocês aqui, Tem um curso aqui no meu canal
sobre... agora o título eu não vou lembrar, mas se eu não me engano, o título é Periodização para Idosos. Avaliação e Periodização para Idosos, que eu fiz junto com o professor Luiz Fabiano. Tá aqui no meu canal, depois vocês procuram lá. E lá vocês vão encontrar eu falando sobre isso, sobre essas avaliações para idosos, que é bem legal também, tá? Então você parte aí para uma estratégia mais motora mesmo, né, para testar o seu aluno nesse sentido. Então, vamos pegar um exemplo básico aqui, tá? O seu aluno chegou, você vai fazer uma anamnese, identificar alguns pontos desse aluno. Se for eu, Moacir, geralmente eu faço qualidade de vida, humor, sono, tá? E faço também o estilo de vida, que por exemplo, quantas horas trabalha, no que trabalha, se a predominância do trabalho é em pé, se é sentado, enfim, se tem carro, não tem carro, o estilo de vida da pessoa, né? Se vai de ônibus, se vai de Uber, se vai no mercado sozinha, enfim, se tem marido, se tem filho, se tem cachorro, tudo isso. Eu pergunto, tá? É estilo de vida da pessoa. Faço também uma avaliação de alguns parâmetros fisiológicos, vou para a antropometria, aí eu, Moacir, adoto Pollock 7 dobras, somatotipo, estrutura corporal e imagem corporal, e faço avaliações. No personal, por exemplo, eu faço força máxima dinâmica indireta, um RM indireto. Então, eu não faço o RM direto, faço o indireto. Já fiz uma live sobre isso aqui no canal também, tá, galera? Explicando. Eu uso uma planilha que eu tenho, que eu construí para mim. Eu faço, usando essa planilha para estimar um RM do aluno. Faço de resistência muscular no supino, que é um teste específico também. Faço o teste de abdominal, geralmente, o de apoio. E faço também o índice de fadiga, que é para potência. E faço um teste na esteira para identificar a resistência aeróbia. Essa é a minha avaliação no personal, por exemplo. Quanto tempo demora? 2 dias. Eu faço em 2 dias separados. Costumo fazer em 2 dias até para poder conseguir coletar melhores dados. Tá bom? Então essa aqui é uma forma, um exemplo, para a gente fechar essa tela aqui, de como eu trabalho, um exemplo, tá? Mas se fosse um idoso, eu já não aplicaria, por exemplo, um teste de resistência máximo. Já aplicaria, por exemplo, um teste de Rockport, que eu já apliquei, por exemplo. O que é o teste do Rockport? O teste do Rockport é um teste de caminhada de 1.600 metros. É uma milha americana. 1.600 metros. Pede para o indivíduo caminhar, você vai coletar alguns dados, massa corporal, frequência cardíaca, e depois você consegue consumo de oxigênio. Tem esse teste e tem o teste de caminhada de 800 metros também, que é bem legal. Então, depende muito quem é o seu avaliado. Mas, tanto faz quem é o avaliado, você vai sempre respeitar essa ordem. Então, eu não vou fazer o teste de caminhada de 1.600 metros antes de fazer, por exemplo, a medida das circunferências. Ou antes de fazer a pressão arterial, não faz sentido, porque vai estar muito modificado. Então, bastante atenção nisso aí. Beleza, galera? E para a gente ir encerrando então a nossa live aqui, agora sim eu vou fazer aqui a leitura da pergunta. Boa tarde, professor. Boa tarde. As análises clínicas, como por exemplo a glicose, é um método invasivo e o profissional de educação física poderia realizá-lo? Sim, poderia realizá-lo, sem problema. Porque não é de intervenção, tá? É só de interpretação. É só de obtenção, tá? Não tem problema nenhum. Tá bom? Apesar de ser um processo invasivo, você não tem contato com o indivíduo. Okay? É diferente, tá, Ervelis, de você, por exemplo, fazer uma cirurgia. É um processo invasivo? É, mas você vai mexer em alguma coisa. No caso da glicose, por exemplo, quando você vai fazer uma leitura de glicose, você vai, por exemplo, usar um instrumento, você vai botar esse instrumento no dedinho da pessoa. Eu não sugiro usar álcool, tá? Porque o álcool, dependendo do componente que tem naquele álcool ali, ele pode reagir com o sangue e interferir no dado a ser coletado, né, na leitura do dado, ou seja, na quantidade de miligramas por decilitro. Então, eu só passo realmente um pouquinho d'água, seco bem o dedo da pessoa, faço uma pressão no dedo da pessoa para poder irrigar mais aqui a região, ajusto o calibre do lancetador, furo o dedo com luva, tá? Com luva, e coloca o aparelhinho com a tira reagente para poder puxar o sanguinho ou para poder mergulhar o sanguinho e aí identificar. Em nenhum momento você teve contato com o sangue da pessoa. Se teve contato, vai ficar na luva. Então é um procedimento invasivo. Sim, é um procedimento invasivo, mas você não está interferindo naquilo ali. Tanto é permitido que se não fosse permitido, a própria pessoa não poderia se analisar. Como a gente tem hoje os diabéticos que se autoanalisam. Né? Então eles mesmos usam aparelhos neles mesmos.
né? Então, é óbvio que a pessoa, por exemplo, não vai fazer uma cirurgia em si, né? Não vai abrir a cabeça fazer uma cirurgia em si. Você precisa de um médico, um profissional habilitado para isso, para poder fazer esse tipo de estratégia. Agora, na leitura da glicose, pressão arterial, enfim, esse tipo lactato sanguíneo, né, que também nós coletamos, por exemplo, em laboratório, pode mandar bala sem problema nenhum. Beleza? Vamos lá, galera. Ó, nossa última tela aqui para a gente fechando então a nossa horinha aqui da live. Olha só. Vamos lá, informações importantes da literatura que eu quero compartilhar com vocês. Não causar danos físicos e danos psicológicos, jamais, tá, galera? Uma coisa é motivar, outra coisa é prejudicar. Então, sempre respeite o limite do aluno, não cause danos físicos ao aluno e nem danos psicológicos. Então, escolha muito bem os testes e testes que estejam condizentes com a sua aplicação. Quer ver um exemplo? Não vai aplicar teste de resistência aeróbia, como por exemplo... Vamos pegar um teste bem desgastante, cara. Deixa eu pensar aqui. O teste do BIP intervalado. O BIP intervalado é um teste bem desgastante. Não sei se todos conhecem, mas é um teste que tem ritmo, que você precisa percorrer 20 metros, bate na linha e volta. Teste do BIP, vai e volta. Tem um BIP mesmo. Bip, 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 bip. Tem o clássico, que é contínuo, que você vai e volta, a velocidade vai aumentando até você fadigar. E tem o intervalado, que você faz uma volta, retorna ao ponto e descansa. É muito, cara, é muito cansativo esse teste, é muito puxado, é muito pegado. Você não vai fazer um teste desse, por exemplo, num dia como hoje, sábado, às 15 horas, 3 horas da tarde, com sol de 38 graus aqui. Não vai fazer isso. Tá? Você vai causar danos na pessoa. Então você tem que escolher isso também, né? Escolha horários mais adequados, até a estação do ano, que você precisa pensar nisso também. Então, evite esse tipo de coisa, tá? Evite danos, independentemente qual seja. Manter a confidencialidade e profissionalismo, postura e comprometimento frente aos avaliados. Sempre, sempre, tá? Não vai conversar sobre o teu aluno com outro profissional. Não se faz isso, galera. Não se faz. Por favor, não façam isso. Na musculação isso acontece muito, inclusive foi um dos motivos de eu até sair da musculação de sala de peso mesmo, tá? Professor falando do outro professor. Cara, eu tenho um ranço disso, cara. Eu tenho sabe assim, ó, me dá um nojo. Totalmente antiético, antiprofissional, desnecessário. Ainda fala para outro aluno, para os alunos ainda. Não faça isso, tá? Não discuta dados confidenciais com outras pessoas. Fique para você. Discuta com a própria pessoa, não com outros. E mantenha sempre o profissionalismo. Sempre comprometimento. Seja sempre ético e respeitoso com as pessoas, independentemente de quem seja. Nenhum teste é perfeito. Tá? Eu até consigo lembrar vocês o que eu acabei de falar para o Hulk. O Hulk perguntou sobre as dobras cutâneas, eu respondi para ele. E a resposta que eu dei já é a resposta daqui. Qual que é o melhor protocolo? É o Pollock 7 dobras. Nem sempre, porque se você, por exemplo, tiver um aluno de 17 anos, né, uma aluna de 16 anos, uma menina de 15 anos, um menino de 16 anos, não dá de aplicar o Pollock 7 dobras. Então ele não é o melhor. Nenhum teste é perfeito. Nenhum teste é perfeito. O melhor teste para avaliar a resistência aeróbica é o teste do BIP. Você precisa de caixa de som, você precisa do teste, você precisa do BIP, então pode ser que não seja o mais adequado para você. Pode ser que um outro teste seja o mais interessante por causa da estrutura. Até porque o teste do BIP precisa ser feito externo, né? Você precisa fazer ele num ginásio, por exemplo. O ginásio é o mais indicado. E ainda, você tem que respeitar a especificidade. Por exemplo, se é um atleta de futebol de campo, você não vai fazer no ginásio, você vai fazer no campo, na grama. E se chove no dia? Não dá de fazer. Faz na chuva. Tá, aí você tem o viés da chuva. Então, nenhum teste é perfeito. Nenhum teste é perfeito. E nada tira o julgamento do profissional. Acima de tudo, nós profissionais é que decidimos, tomamos a decisão. Não confundir resultados de um teste com valor pessoal. Isso aqui é bem importante, tá, galera? Bem importante. E aí, eu mesmo vou falar de mim mesmo. Lembra que eu falei para vocês ali sobre o tabagismo? Que eu falei para vocês, para quem chegou, tava desde o começo, eu falei o seguinte, galera, eu tô lá esperando o aluno para avaliação, trabalho numa academia de segundo andar, tô vendo o meu aluno lá embaixo, fumando. Tá fumando lá o cigarrinho lá, antes de vir para avaliação.
o que você vai fazer? Você vai entrar com o seu aluno na sala de avaliação e explicar para ele, olha, eu te vi ali embaixo, você estava fumando e eu falei para você que não era para você fumar em 24 horas. Então, infelizmente, por causa disso, você não vai poder fazer a avaliação hoje. Vamos remarcar? Vamos remarcar. Aí o aluno saiu da salinha de avaliação e foi para a sala de pesos fazer lá o treinamento. Aí sempre vem alguém perguntar, né? Sempre vem alguém, o que aconteceu? Não, o aluno não estava se sentindo bem, então a gente decidiu adiar a avaliação. Para não ter que ser grosso com a pessoa, né? Dizer o seguinte, não é da tua conta, cara, não pergunta, não é da tua conta. Porque a vontade de responder é isso. Não, tu tá perguntando o que não é da tua conta. Mas aí eu respondo de uma forma, respondia, né? De uma forma mais assim, para não ter que julgar a situação pessoal daquele indivíduo, sabe? Então não é porque é um fumante que ele não tem o seu valor, por exemplo. Então, acontece com a obesidade também, tá? Não é porque o indivíduo está com um grau de obesidade que ele não possa vir para um grau de peso adequado ou que ele não possa vir para uma situação de eutrofia. Então não é porque o indivíduo é obeso que é um indivíduo que é descontrolado com comida ou ele é isso, é aquilo. Não. Às vezes, por exemplo, passou por um problema pessoal muito grave naquele momento, sei lá, perdeu um parente, perdeu um emprego, alguma coisa importante e desenvolveu uma obesidade ali em 3 meses. Então calma, seja profissional, entenda o resultado diferente do que é a pessoa. Tá? Então o dado serve para a gente trabalhar em cima daquilo e construir o objetivo junto com o aluno. Tudo bem? Organize as suas avaliações, que é o grande finale aqui da nossa aulinha, e motive seus alunos. Independentemente do que vem da avaliação, sempre motive seus alunos. Tá? Talvez algum de vocês estejam pensando o seguinte, tá, Moacir, como lidar com situações, por exemplo, que o aluno piorou ao invés de melhorar? Cara, aí é um tempo uma outra aula, mas por exemplo, tá? Eu gosto sempre de dar esse exemplo para a galera que pergunta isso. Antes de eu responder ali pro Gabriel, não sei se ele fez uma pergunta, mas daqui a pouco eu converso com o Gabriel aqui. Por exemplo, eu tive uma experiência muito legal que eu trabalhei com câncer durante 2 anos, 2 a 3 anos, com câncer direto assim. E teve uma moça, eu digo moça porque era uma menina, era uma mulher de 40 e poucos anos de idade que tinha acabado de passar por um câncer de mama. Então ela teve que fazer uma cirurgia para retirar os 2 seios, direito e esquerdo, os 2. Né? Teve que fazer uma mastectomia. Teve que tirar. E para evitar a recorrência da doença, ou seja, para evitar que o câncer aparecesse novamente, a equipe médica, né, que estava muito bem acompanhada, inclusive o médico, eu estava sempre em contato com ele por causa do treinamento físico, né, por causa da periodização. O médico, o doutor, ele prescreveu um medicamento chamado tamoxifeno. E uma das coisas que estava acontecendo com essa pessoa, depois que ela começou a tomar esse medicamento, era engordar. Estava engordando. Estava ganhando muita gordura corporal. Muita gordura corporal. E eu sabia disso, né? Eu sabia disso. Mas a pessoa que estava sendo submetida àquele medicamento, a mulher que tinha acabado de curar um câncer, não estava nem aí para isso, na verdade. Né? Estava livre do câncer, curei o câncer de bola para frente. Só que, claro, isso começa a interferir também na estética feminina, que já estava prejudicada por causa de ter que retirar os 2 seios. Então olha a situação que eu tinha nas minhas mãos, galera. E aí tá, beleza, periodizei e tal, aquilo. Fiz uma avaliação antropométrica com ela, avaliação de qualidade de vida, de sono, de tudo que eu mostrei para vocês. E ela tinha lá, não lembro agora, mas ela tinha lá acho que uns 25, 28% de gordura. Fizemos uma periodização de 12 semanas para essa mulher, depois até a gente publicou um artigo em cima disso, um estudo de caso. 12 semanas, ou seja, 3 meses, e fizemos as reavaliações. Eu que fiz, tudo foi eu que fiz. Aí fizemos as reavaliações. Quando a gente fez a reavaliação, ela estava com o mesmo percentual de gordura. E aí? Como é que você motiva essa aluna agora, sabendo que na cabeça dela, para ela perdeu 3 meses da vida dela treinando, um perturbado que nem eu, lá fazendo métodos de intensificação, e não perdeu sequer 1% de gordura. Aí eu sentei com ela e expliquei para ela sobre o medicamento dela. O medicamento que você está tomando, ele aumenta o percentual de gordura. Isso é fato na literatura. O exercício físico te protegeu. Se você não tivesse feito exercício físico, você não estaria com 28. Você estaria com 35.
Você teria engordado mais. Então o exercício impediu que você desenvolvesse um grau de obesidade ainda mais elevado. Aí ela entendeu, ficou feliz e continuou. Beleza? Vamos lá, vou ler aqui o comentário do Gabriel, que ele botou curiosidade no começo aqui e me deixou curioso também. Vamos lá. Curiosidade em minha graduação. Um professor defendeu um recurso de concurso público, pois o indivíduo reprovou em um TAF, fez o teste em horário impróprio, ganhou o recurso. Olha, que top, hein, Gabriel? Sensacional, perfeito, amigo. Que massa ter esse teu feedback aí, cara. Mas tá certo, cara. Vai fazer o horário meio-dia, 1 da tarde. Tem muito concurso que é 1 da tarde, né? Aí, tipo, é lá no Rio de Janeiro, é lá em Salvador, na Bahia, a prova do cara, 1 da tarde, 15 de janeiro, 16 de janeiro. Ah, faz sentido, né? Tá certo. Tá certo. Que bom que deu certo, né? É isso mesmo que interfere, com certeza. Beleza? Galera, estamos conversados? Valeu, Hulk. Obrigado aí. Agradeço aí. Não tem problema. Vamos falar do formulário agora? Ninguém falou nada do formulário, né? Galera, essa live aqui é certificada, como vocês sabem. Quem não sabe, tá sabendo agora. Tem o primeiro link na descrição, eu tô olhando para ele aqui agora, que é o meu site oficial, tá? Vocês vão entrar no meu site oficial, vai até a última página, clica lá para você preencher o formulário. 2 palavrinhas-chave que você vai precisar. O que eu vou colocar de palavrinha-chave? Deixa eu ver aqui. Deixa eu escolher uma palavrinha-chave bacana aqui. Organização, acho que ficou bem legal, né? Organização. Então, ó, uma palavrinha-chave. Organização. E a segunda, vamos botar motivação, já que a gente falou dela aqui por último. Então, essas 2 palavrinhas-chave. Organização e motivação. Tá bom? Primeiro link na descrição. Não sai antes de dar like e de se inscrever no canal, galera, por favor. Primeiro link na descrição. Site oficial. Clica no site. Última página. Clica. Preenche os dados. Teu nomezinho. Papá, e-mail. Tá? Para eu poder mandar o certificado para vocês. Organização e motivação. Essas 2 palavrinhas-chave. Bota ali e manda o formulário que eu vou receber daqui a pouco aqui no meu computador. Eu mando para vocês os certificados em até 30 dias. Mas eu já vou mandar agora no começo da semana, tá? Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Pode perguntar, tá, galera? Pô, Moacir, fiquei com dúvida aí no formulário. Pô, Moacir, fiquei com dúvida aí no negócio aí do teste. Pergunta aí que eu tenho mais 5 minutos com vocês aí. Tá bom? Se não, meu povo, eu já vou me despedindo de vocês. Muito obrigado aí, muito obrigado pelos elogios também aí, o Hulk, muito obrigado. Valeu mesmo de coração por vocês estarem comigo. Sábado que vem tem mais live, tá, pra gente continuar a disciplina, vamos continuar aqui os nossos estudos. Espero de coração que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês aí. Fico muito contente mesmo de vocês estarem aqui, mais de 20 pessoas direto. Foi muito proveitoso. E aqui na descrição também, galera, tem o link do canal da escola, tá? Porque depois eu vou editar essa live e vou colocar ela lá compactada, né? Vou deixar ela só com o meu conteúdo sem a interação de vocês, para deixar um conteúdo mais direto ao ponto, tá bom? Então tem ali também o link do canal da escola. E eu prometi que se a gente batesse 1000 inscritos lá... deixa eu pegar aqui. Se a gente bater 1000 inscritos no canal da escola, eu vou sortear esse livro aqui, ó. Antropometria e Composição Corporal, que é o livro que vocês estão vendo no meio aí da tela. Então, tem que bater 1000, hein? Bateu 1000, eu lanço isso aqui pra galera que tá preenchendo os formulários. Eu vou sortear um nome pra quem tá online junto comigo, né? Pra quem tá ao vivo. Eu vou sortear aí um livrinho desses pra vocês. Combinado? Então faz essa força-tarefa aí pra gente chegar em 1000. E tem também ali o outro link, que é o Telegram, que é o meu canal oficial lá no Telegram, onde eu boto novidades pra vocês. Valeu, galera! Alguém tem alguma dúvida aí? Se não, um abraço, fiquem bem, fiquem com Deus, tudo de bom. Bom sabadão, bom domingo, descansem, aproveitem, seja consigo mesmo ou com outras pessoas, fiquem bem, qualquer coisa que precisar, eu estou sempre à disposição para poder ajudar da melhor maneira possível, beleza? Valeu, Gustavão, muito obrigado, meu querido, valeu pela presença aí, tá? Eu que agradeço a presença, tamo junto, seja sempre muito bem-vindo, todos vocês, e fiquem bem, tá, galera? Vamos conversando mais depois pelo Instagram, pelo Telegram, certo? Valeu então, pessoal.
Um abraço, um beijo no coração para vocês, tudo de bom e a gente se vê.